Título da mensagem desta manhã é Seminário Teológico dos Desertos. Convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Eu gostaria de ler o versículo de número 2. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2. E aqueles que desejarem e puderem, que coloquem de pé, para que possamos fazer a leitura deste texto sagrado. Palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo de número 8, no seu segundo verso. A Bíblia diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus, lemos a tua santa e preciosa palavra. Havemos de tratar a respeito dos desertos. E o que nós pedimos, fala conosco nesta manhã. Fala conosco nesse vídeo. Fala conosco a cada momento de nossas vidas, e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Essa mensagem se chama Seminário Teológico do Deserto. Logia no grego, conhecimento a respeito. Theos, no grego, Deus. Teologia é conhecimento de Deus. Durante muito tempo fui envolvido com seminários de teologia, aprendi muito e sou um incentivador do mesmo. Ali aprendi a aprofundar-me no conhecimento das Escrituras Sagradas, mas também aprendi e observei que nem todos os seminaristas que adentravam as fileiras das turmas, eles estavam interessados em crescer em sua fé em Cristo, em frutificar para Cristo, mas tão somente queriam um conhecimento teórico. O conhecimento teórico é necessário, o conhecimento teórico é importante, eu diria que é também um dos fundamentos do conhecimento teórico. Mas como o Senhor Jesus, ele diz em Mateus capítulo 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer o texto, mas temos que conhecer o poder de Deus, o poder que transforma, o poder que liberta, viver na dimensão da fé, viver na dimensão de um Deus que promove milagres, do sobrenatural, indo além da letra, indo além da teoria e tendo a percepção que Deus é um Deus que faz milagres, é um Deus que usa pessoas simples, muitas vezes limitadas de maneira acadêmica, mas que tem uma fé que pode mover montanhas. Por isso nós colocamos o Seminário Teológico dos Desertos, porque nos desertos são locais que nós passamos, todos nós passamos pelos desertos, passamos por situações de limitações, passamos por situações onde nos faltam contextos que nos deem certo conforto, porque o deserto não é confortável. E ali nós aprendemos a depender de Deus, nós aprendemos a respeito de tantos assuntos que vamos discorrer nessa manhã. O que são desertos? Desertos, todos sabem que são desertos, 20% da terra, da massa de terra, é composta de desertos. Desertos são locais onde, e a Bíblia cita, mais de 300 vezes deserto. A primeira menção de deserto na Bíblia está em Gênesis capítulo 14, quando fala do deserto de Parã. A última menção da Bíblia está em Apocalipse capítulo 17, quando fala da grande meretriz, da Babilônia. Então a Bíblia, de início ao fim, fala de desertos. Desertos são locais onde há pouca precipitação ou nenhuma precipitação de água. Por exemplo, nós temos a perspectiva da geologia, da geografia, que o deserto é o local onde há, no máximo, 500 mililitros de água por metro quadrado.
ou alguns podemos dizer assim, 500 mililitros de água por metro quadrado por ano. Existem 3 tipos de deserto. Existe o deserto semiárido, onde chove pelo menos 500 mililitros de água por metro quadrado ao ano. Existe o deserto árido, onde chove 250 mililitros de água por metro quadrado ao ano. E existe o chamado deserto extremamente árido, onde não chove durante todo o ano. Existem grandes desertos. Nós podemos pensar que o maior deserto é do Saara, como alguns nos ensinam, mas não. O deserto não tem relação com o clima. O deserto tem a ver com falta de precipitação. Por isso, o maior deserto do mundo não é o Saara, é o deserto gélido da Antártica. A Antártica, por exemplo, tem um deserto que abrange 14 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo lugar está o Saara, com 9 milhões de quilômetros quadrados. Aí depois, em terceiro lugar, lá na frente, o deserto da Arábia, 1.300.000 quilômetros quadrados de deserto. Aí depois tem o deserto de Gobi, que está ali no sudoeste da China, no sul da Mongólia, o deserto de Gobi, com 1.100.000 quilômetros quadrados. Aí depois você tem o deserto de Kalahari, por exemplo, que está ali na Namíbia, sul da Angola, Botsuana e noroeste da África do Sul, Kalahari com 900.000 quilômetros quadrados, enfim. E nós temos o sexto deserto, que é aqui na Patagônia, na região, ali, pegando ali uma parte da Argentina, por exemplo, com 700.000 quilômetros quadrados. Então, os desertos, eles fazem parte do nosso planeta, volto a dizer, 20% do nosso planeta é de desertos. E muitas vezes, nós lemos na Bíblia sobre desertos, não entendemos por que Deus permite que o povo passe pelo deserto. Muitas vezes não entendemos por que Deus permitiu que Israel, a quem Deus prometeu ao povo de Israel, os hebreus que estavam ali no Egito, a libertação do cativeiro egípcio de 430 anos para tomarem a terra prometida, e a gente não entende por que Deus permitiu isso. Esse texto que nós lemos, ele traz algumas diretrizes. Nós vamos trabalhar aqui em alguns desertos, vamos citar alguns desertos, os principais desertos da Bíblia nessa manhã, mas a Bíblia diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nesses 40 anos. A primeira coisa é que nós devemos nos recordar que Deus nos guia no deserto. Recordar-te-ás de todo o tempo, os 40 anos, que Deus te guiou no deserto. Agora, qual o propósito? Humilhar, provar, saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Você só prova certas qualidades em relação ao seu compromisso com Deus quando você está no deserto. Quando vai tudo bem, você muitas vezes mantém uma vida religiosa, mas não busca a Deus, não é fiel a Deus. Aí vem a doença, aí vem a enfermidade, aí vem as perdas, e como a esposa de Jó, ela vai te conduzir a você amaldiçoar o teu Deus e morrer. Quando vem a perda da estrutura onde você morou, onde você construiu a sua vida, como Ló, em Sodoma, a mulher fala: não, eu vou olhar para trás, eu não quero partir para Zoar, eu não quero partir para outra região, eu não quero perder o que eu tinha. E você abandona a direção de Deus. Muitas vezes é Deus quem nos conduz ao deserto, para ver se guardamos os seus mandamentos. Então, eu quero dizer, em primeiro lugar, você não está sozinho nisso. Assim como Elias pensava que estava sozinho, tinha outros 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, você não está sozinho. O deserto passamos todos, dificuldades passamos todos. Vamos ver então, a respeito de alguns desertos que a Bíblia menciona, e o que nós podemos extrair deles. Estão preparados para caminhar nos desertos? Todos estão com as suas sandálias atadas para caminhar nos desertos? Vamos então adentrar a estas areias cálidas pelo dia e gélidas à noite. O primeiro deserto sobre o qual eu gostaria de abordar é o deserto de Jericó. Qual é o primeiro deserto que nós vamos caminhar? Deserto de Jericó. O texto que eu gostaria de ler se encontra no Evangelho segundo Mateus,
capítulo número 4, e eu gostaria de ler os seus primeiros 11 versículos. A Bíblia diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Jesus levado ao deserto, sim. Jesus levado pelo Espírito, olha a trindade aqui, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Então, a partir dessa premissa, nós podemos dizer que nós também, muitas vezes, somos levados ao deserto para sermos tentados pelo diabo. Deus permite que o diabo nos tente. Não significa que nós vamos entrar em tentação. Existe uma possibilidade de saída disso. Mas o texto diz: e então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. A primeira tentação na terra que acontece, ela acontece naquele registro de Gênesis capítulo 2, capítulo 3, que é a tentação feita a Eva, que vai ter a sua prolongação junto a Adão. A tentação de serem como Deus, a tentação de serem pessoas que sejam iguais a Deus, o mesmo propósito que tinha Satanás no seu coração quando caiu do céu. Nos dois textos que a Bíblia fala sobre a queda de Satanás, e são textos que nós chamamos de profecias de dupla referência, elas não apenas aplicam-se ao rei de Tiro ou aos contextos da época, mas falam da queda de Satanás, Isaías capítulo número 14, assim como Ezequiel capítulo número 28. Ele dizia no seu coração: acima das estrelas colocarei meu trono. Ele queria a glória, ele queria ser como Deus. E ali ele foi destituído desta glória, e aí ele quis colocar esse mesmo espírito no coração dos homens. Nós temos um outro tipo de tentação, como a que nós lemos, por exemplo, em Gênesis 25, quando Esaú é tentado pelo seu irmão Jacó por causa de um prato de lentilhas, pela fome, por coisas das nossas que se aplicam não apenas à nossa soberba, ao nosso desejo de soberba, como o caso de Lúcifer, de Adão, de Eva, mas também se aplicam às nossas necessidades. E ali a necessidade daquele homem era comer, e para isso Jacó então falou: se você me der o direito à sua primogenitura, eu então te ofereço. E nós muitas vezes caímos nessa tentação. Outra tentação que nós lemos é a que se encontra, por exemplo, outro tipo de tentação. Estamos falando do deserto da tentação, o deserto de Jericó, o deserto onde Jesus foi tentado, é a tentação dos olhos. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 11, que Davi, durante a guerra, ele estava em Jerusalém e ele olha e vê a Batseba nua, a Batseba ali se expondo, tomando o seu banho, e ali ele tem um desejo por ela, ele atrai pelo olhar, ele deseja essa mulher, então se prepara toda a estrutura para que ele tenha um encontro com ela, engravida essa mulher, só que essa mulher é casada, essa mulher tem seu marido, um dos homens que eram do exército de Davi. Aí Davi: o que eu vou fazer? Já sei.
Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele maquina a pior das coisas. Ele fala, poxa, eu tenho relação com a mulher que é casada com um homem que trabalha no meu exército, já sei. Eu tenho um jeito para solucionar isso. Ele dá uma ordem para botar aquele homem na frente do exército, nas primeiras fileiras do exército, que a chance era maior de que ele morresse, e assim acontece. Eu imagino que Davi, hipócrita maior nesse contexto, tem até chorado no enterro do sujeito, quando na verdade pensava na esposa dele. Sim, foi uma tentação dos olhos, que foi gerando abismos maiores. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz, no próprio Mateus capítulo 4, que existem formas de nós combatermos a tentação. Se você notar, Jesus ele ficou no deserto de Jericó, e quando você vai a Jericó, quando nós vamos a Jericó, sempre leva as pessoas nesse deserto de Jericó, ali naquela região, mostrar onde Jesus foi tentado. Existe até um mosteiro ortodoxo lá, naquela montanha onde Jesus estava, ou presume-se que Jesus estava, mas aquele deserto é um deserto muito árido. E ali Jesus então é tentado, e a Bíblia diz que depois de 40 dias ele teve fome, e aí o diabo tenta. Esse texto de Mateus não diz que Jesus foi tentado nos 40 dias. Esse texto de Mateus diz que depois de 40 dias teve fome. E diz o texto, então o tentador aproximando-se lhe disse, ou seja, durante 40 dias Jesus estava se guardando, se preparando, se retirando, preparando-se para ser tentado pelo diabo, como o Espírito Santo o guiara. Mas depois dos 40, na fase que Jesus tem fome, na fase quando Jesus está mais vulnerável, o diabo se apresenta. Não se apresentou no primeiro dia, não se apresentou no 10º dia, não se apresentou no 20º dia, não se apresentou no 5º dia, se apresenta no 40º dia. Quando Jesus tem fome, a Bíblia diz. Quando nós somos mais vulneráveis, estamos mais suscetíveis a aceitar as propostas que nos são feitas. Ele estava com fome. E qual é a primeira tentação aí? Pão. Oferece o pão. Nós temos nesse texto algumas questões interessantes, como aqui João, quando escreve a sua primeira carta no capítulo 2, ele fala das coisas que procedem do mundo, mas não de Deus. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Nota bene, nós falamos da soberba na primeira tentação no Éden. Serão como deuses. Nós falamos a concupiscência dos olhos. Davi, ao olhar Betseba, a concupiscência da carne, as inclinações. O que é concupiscência? Não é um termo que nós usamos normalmente. A gente não vai na feira e você ouve um feirante falando com o outro, poxa, que concupiscência, rapaz! Você não ouve isso, porque é uma tradução, digamos, muito antiga, mas a concupiscência é nada mais do que a tendência natural, a inclinação natural que nós temos, a concupiscência que nós temos e que vai aflorando ao longo de nossas vidas. Já se nota concupiscência, dando o exemplo do termo, numa criança. Quando você vai dar um presente para uma criança, tem 3 crianças. Você vai dar um presente para uma criança e as outras olham e falam, eu quero para mim, e começa a puxar um presente. Você já vê essa concupiscência quanto ao egoísmo, quanto ao desejo de você ter e os outros não terem. Ou olha, o meu carrinho é maior que o seu, ou o meu brinquedo. Nós já vemos isso na criança, onde nós vemos tanta inocência, mas nós já vemos essa inclinação natural. A Bíblia fala sobre a concupiscência. Nós devemos vencer essa inclinação da carne. Nós devemos sobrepor a vontade da carne com a vontade do Espírito. Por isso que a Bíblia diz em Mateus, algumas armas para vencer essa inclinação para a tentação. Uma delas, oração. Outra delas, jejum. Jesus jejuou 40 dias. Por que jejuou? Se ele foi preparado para ir lutar contra o diabo, ele jejuou. O Senhor Jesus, ele falou, essa casta não sai senão com jejum e oração, para preparar para algumas guerras, algumas batalhas
é que a Bíblia orienta ao jejum. Nós temos então essas armas. Outra arma que nós temos, por exemplo, é nós enfrentarmos o diabo pela palavra. A Bíblia diz nessas 3 áreas da tentação que a Bíblia registra, que nas 3 vezes Satanás tenta Jesus e Jesus responde pela palavra. Quando, por exemplo, Jesus responde assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, Jesus, ali em Mateus 4, está se referindo a Deuteronômio 8, que nós lemos. O próprio Deuteronômio 8, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus cita Deuteronômio, Jesus cita a palavra de Deus, Jesus vai à palavra, por isso que nas 3 vezes que ele é tentado, Jesus diz, está escrito. Outra questão que nós vemos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, é vigiar. A Bíblia diz, vigiai e orai, nota bene. Nas vezes que esse texto é citado, vigiar e orar, nos evangelhos, todas as 3 vezes, vigiar está na frente. Não está orai e vigiai, como muitas vezes a gente menciona, né, entra no popular, vigiai, orai e vigiai, não. É vigiai e orai. Primeiro vigiar e depois orar. Porque muitas vezes você vai orar e tem o inimigo do lado. Primeiro eu vou vigiar. Eu tenho que estar, agora eu vou orar. E muitas vezes é beber a água olhando para o inimigo. O teste de quem? Gideão. 22.000, 10.300. Ou seja, aqueles que não deixavam de vigiar, eles têm a orientação de Deus, eles têm a direção de Deus, mas eles estão tomando água olhando para frente. Por isso que Jesus diz, e a ordem é vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não sejais enlaçados pela tentação, não acateis a tentação, não vos submetais à tentação, não declineis diante da tentação, não cedais à tentação. Ou seja, nós temos então uma fórmula de nós vigiarmos e orarmos. Há pessoas que oram, mas não vigiam, caem. E por fim, aquela de Tiago. Tiago, ele dá uma recomendação muito importante, estamos falando do deserto da tentação, o deserto de? Vocês estão de parabéns, o deserto de Jericó, o deserto da tentação. A outra forma é aquela de Tiago. Tiago fala o seguinte, olha, sujeitai-vos, pois a Deus. Depois ele fala o quê? Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Na tentação de Mateus 4, Satanás foge. Satanás não continua argumentando, porque Jesus resistiu a ele. Um grande segredo não é apenas o início de vigiar e orar, mas é resistir, porque ele vai continuar. Jesus resistiu na primeira tentação, mas o diabo continuou e deu a quê? A segunda. Jesus resistiu, o diabo continuou, a terceira. Jesus resistiu e o diabo se apartou. Ou seja, nós devemos aprender a vigiar, a orar, a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para enfrentar o diabo, mas nós temos que aprender a, sujeitados a Deus, resistir ao diabo. Diga à pessoa que está do seu lado, resista. Você está preparado para ir para o segundo deserto? Qual é o primeiro deserto que nós tratamos nesta manhã? O deserto de Jericó. O segundo deserto é o chamado o deserto de Zim. O deserto de Zim. E esse deserto é chamado o deserto do juízo. Diz a Bíblia em Números, capítulo 20, no verso 1, e também o capítulo 27, no verso 14. Esses 2 textos aqui registrados, assim dizem: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu quem? Miriam, e ali foi sepultada. Capítulo 27, 14. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E, tendo-a visto,
serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. O deserto de Jericó está relacionado a quê? A tentação. O deserto de Zim está relacionado ao juízo. Nesse contexto, morre Miriam. Nesse contexto, olha, você vai e você foi rebelde no deserto de Zim. Então aqui no deserto de Zim você vai, Moisés. Meu servo Moisés, você vai olhar a terra prometida, mas você vai morrer aqui sem pisar nela, porque Deus é um Deus de juízo. No deserto de Zim, naquele monte, eu fico imaginando Moisés aos 120 anos, depois de 40 anos peregrinando com o povo de Israel, almejando pisar naquela terra. Eu fico imaginando Moisés, e a cena, a Bíblia não diz, é uma elucubração. Eu fico imaginando Moisés com os olhos mareados, se não aos prantos, olhando a terra tão próxima, mas Deus dizendo, mas você vai ficar aqui, você vai ficar nessa terra, é nesse deserto de Zim que você fica. Deus é um Deus de juízo. De Deus não se zomba, diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6. Deus é um Deus que estabelece juízo. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4 sobre o julgamento da cruz. A Bíblia diz, nós participamos da ceia do Senhor há poucos minutos, que na ceia do Senhor, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome do pão e beba do cálice. O alto julgamento é um segundo julgamento que nós vemos. Há um terceiro julgamento, é o julgamento do mundo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz que o mundo será julgado pelos santos. No porvir, os santos que hão de ser arrebatados, que hão de perpetuar-se na glória de Deus, vão julgar o mundo. Há um quarto julgamento. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, que os anjos serão julgados pelos santos. Sim, o ministério angelical, tão bem descrito em Hebreus 14, tão bem descrito em outros textos, será julgado por nós, os santos. Ou seja, eles estão abaixo de nós quanto ao juízo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. A Bíblia fala de um quinto julgamento, que é o julgamento da nação de Israel. A Bíblia fala de julgamento das nações em dois textos. Nós temos o quinto e o sexto julgamento. O julgamento das nações, Mateus capítulo 25, a Bíblia vai falar do comportamento das nações diante de Israel, do que vão fazer com Israel. Estamos falando de uma previsão escatológica de que vai acontecer no porvir. A postura das nações, e aí nós vamos tratar ano que vem, no nosso estudo sobre escatologia, sobre o final dos tempos. Mas isso está em Mateus capítulo 25, o julgamento das nações. O sexto julgamento é o julgamento de Israel. Ezequiel capítulo 20 diz que Israel vai ter um julgamento específico. Lembra, os irmãos, que existem três povos na terra. Existe os judeus, existe os gentios, que são os não-judeus, e existe a igreja, que é composta de judeus e não-judeus. Há profecias, há promessas, há diretrizes para cada um desses três povos, e há juízos para eles também. Então, nós temos muitos dos juízos sobre Israel. Alguns já aconteceram ao longo da história, como nossos livros de história apontam, mas outros ainda vão acontecer. Assim também como há promessas para com Israel, como aquelas promessas que vão se concretizar no período do milênio. Eu lembro a vocês sobre as alianças. Existem as alianças relacionadas ao povo de Israel. Existem alianças que já se cumpriram, já completamente, mas existem alianças que não se cumpriram completamente. A aliança da terra, chamada aliança israelita, em Deuteronômio capítulo 28 e 29, tem promessas sobre a terra de Israel que já se cumpriram, mas tem promessas que vão se cumprir no porvir. A aliança abrâmica, a Gênesis capítulo número 15, mostra promessas que já se cumpriram ao longo da terra para com o povo judeu, mas promessas que ainda vão se cumprir, também para a cristandade, a bênção a todos os povos, o Senhor Jesus Cristo, mas promessas que vão se cumprir. Então, há um julgamento específico para Israel, por exemplo, ali em Ezequiel, capítulo número 20.
ao julgamento, por exemplo, da igreja. A igreja vai passar, a igreja arrebatada, a igreja ressurreta, ela vai passar por um julgamento. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que importa que todos nós, igreja, compareçamos diante do tribunal de Cristo. Ora, o tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação, porque a igreja já vai ter sido levada para Cristo, já vai estar nas bodas do Cordeiro, né? Nós temos então ali um julgamento que é para avaliar o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer e para a entrega dos galardões. Esse é o 7º julgamento. Há um outro julgamento, que é o julgamento dos que não vão ser salvos. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 14, que é o julgamento do tribunal do grande trono branco. É o julgamento, todos vão se apresentar a Deus e para condenação. Neste julgamento, você não estará. Amém, querido? Eu não estarei, nós não estaremos, mas nós temos que lutar por aqueles que hoje caminham para este julgamento. E ali é o julgamento para condenação. E por fim, o penúltimo julgamento que eu gostaria de citar é o julgamento de Satanás. A Bíblia fala que Satanás, então, será julgado e lançado ao inferno. Eu quero lembrar aos irmãos que o termo inferno de nossas Bíblias, ele traduz 4 lugares diferentes. Porque nós, como oriundos da língua latina, nós do português, nós bebemos da fonte, por exemplo, nos neologismos de Jerônimo. Então, quando ele vai pegar a palavra Sheol, ele vai falar, isso daqui é um mundo inferior, então traduz como infernos. Quando ele vai falar a palavra Gehenna, ele vai falar um mundo inferior, infernos. Quando ele vai falar o abyssos, no grego, né, o abismo, o fundo do abismo, ele vai falar, isso aqui é um mundo interior, infernos. Quando ele vai pegar a palavra grega tártaro, ele vai falar assim, mundo inferior, infernos. São lugares diferentes. Então, existe a habitação que está hoje sendo ocupada pelos que não vão herdar a salvação. Existem aqueles que vão ser lançadas pessoas, mas existe um local específico para o diabo que só vai ser preenchido no porvir, depois do julgamento de Satanás, que se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Então, esse é o julgamento do diabo. E o último julgamento que eu queria citar é o julgamento, estamos falando do deserto do julgamento. O último julgamento que eu queria citar, estou falando que deserto, meus amados? O deserto de Zin. Muito bem. Olha, vocês estão com nota 10. O deserto de Zin, o deserto do julgamento. E o último julgamento que eu queria citar é o julgamento que se encontra, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Pois o juízo começa pela casa de Deus. Pois o juízo começa pela casa de Deus. Pois o juízo começa pela casa de Deus. Nós temos que entender que existem teologias perigosas, que você fala, não, eu já estou salvo, eu já estou garantido, eu não preciso viver uma vida correta, eu não viver uma vida santa, eu não preciso, não, nós temos que nos policiar, nós temos que nos preparar, porque Deus começa o seu juízo pela sua casa. O deserto de Zin é o deserto do julgamento. Qual é o primeiro deserto que nós mencionamos? Deserto da? O segundo deserto? Deserto? O terceiro deserto é o deserto da Judeia. Esse deserto, nós lemos em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 2. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando onde? No deserto da Judeia. E dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O deserto da Judeia aponta ao local do arrependimento, o local da conversão. O arrependimento é indicado na Bíblia, como por exemplo, nós lemos ali em Deuteronômio capítulo 30, que é a decisão da pessoa em ouvir a Deus. Nós vemos a postura de arrependimento quando nós lemos ali em Zacarias capítulo 1, versículo 3, o que é emulado em Tiago capítulo 4, versículo 8, quando a Bíblia diz, tornai-vos, pois, a Deus, e Ele se tornará a vós. É a postura do homem se tornar a Deus, fazer um giro de 180 graus para Deus,
se virar para Deus, buscar a Deus. E para isso, ele precisa abandonar as suas obras. A Bíblia diz, por exemplo, sobre a postura do arrependimento, que ela passa pela confissão. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos que confessar os nossos pecados. A Bíblia diz mais uma coisa sobre a postura de arrependimento. A Bíblia diz, por exemplo, Atos capítulo 20, que nós devemos depositar a nossa fé exclusivamente em Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu, e há uma promessa de bênção para a nossa família, que coisa bonita, e a tua casa. Atos capítulo 16, 17, 18, 19, 20, olha, tantos textos que nos falam sobre isso, mas nesse texto de Mateus 3, ele fala: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E no mesmo capítulo, ele diz, olha, produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. É por isso que a Bíblia diz, no discurso de Pedro, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, arrependei-vos e convertei-vos. A Bíblia fala sobre arrependimento e conversão. Conversão é um termo que nós usamos, vemos nas placas de trânsito. Conversão à direita. O que é conversão? É verter para outra direção. Verter, ou seja, você está numa linha, você verte para outra linha. Converter é isso, você sai de uma direção e você vai para outra direção, a direção de Deus, a busca de Deus. O deserto da Judéia nos aponta isso, nós devemos nos arrepender. E que exemplo lindo nós temos em relação à sua didática, quando aquela mulher é levada ao templo. É levada ao templo por aqueles homens, no rigor da lei fria, para que fosse apedrejada. Afinal de contas, a Bíblia diz que ela foi encontrada em flagrante adultério. Ou seja, houve uma prova. Não foi uma suposição. Provaram, ela estava adulterando. E eles viram Jesus e falaram, olha, agora a gente vai apedrejar essa mulher. A Bíblia diz que Jesus, ali junto ao templo, ele começou a escrever na areia. O que ele escreveu? Ninguém sabe. Não sabemos ao certo. Nós entendemos, pelo que a Bíblia diz, que ele estava escrevendo. Ele falou, tudo bem. Aquele que não tiver pecado, pode atira a primeira pedra. E continuou calmamente, diante de uma cena que podia ser um massacre, a matança de uma mulher ao seu lado. Jesus não levantou-se para esbofetear aqueles homens, ele não pegou aquela mulher e correu com ela para livrá-la, não. Jesus, ele apelou à consciência dos acusadores. Então, se você não pecou, joga a primeira pedra. E Jesus continua escrevendo. Daqui a pouco, Jesus se vira para aquela mulher e ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles já foram embora. Então tá bom, olha, vai, mas olha o recado do arrependimento. Vai, mulher. Mas o que ele diz para ela? E não peques mais. Ele não aflorou, ele não perfumou o pecado da mulher, ele não ignorou o fato, ele falou, vai, e não peques mais. Você falhou, mas olha, você tem nova oportunidade. Por que ele falou isso? Porque com certeza essa mulher demonstrou arrependimento diante do Senhor. É o que nós podemos supor, o perdão de Jesus, a nova oportunidade de Jesus quando há arrependimento. A Bíblia diz que Deus não resiste ao rico, não resiste ao pobre. Deus não resiste ao branco, não resiste ao negro. Deus não resiste ao culto, Deus não resiste ao inculto, Deus não resiste ao americano, Deus não resiste ao argentino. Deus resiste ao soberbo. É a única categoria de pessoas
que nós vemos na Bíblia é uma resistência de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, arrependimento é postura de humildade. Nós aprendemos no deserto da Judeia sobre arrependimento. Vamos a um quarto deserto, talvez seja um dos desertos mais conhecidos. Estou falando do deserto do... Você pode me repetir o primeiro deserto? O segundo deserto? O terceiro deserto? Agora vamos ao deserto do Sinai. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo de número 19, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai, e tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam, pois ali acampou Israel diante do monte, em frente ao monte. Deserto do Sinai. É o deserto de aliança. No Monte Horebe, nessa cadeia de montanhas do Sinai, é o local onde Deus se apresenta. É interessante que Sinai vem de Sin, que é uma divindade que era cultuada ali pelos acadianos, é um local dedicado a outra entidade, mas ali Deus se manifesta, por exemplo, naquela sarça ardente a Moisés. Deus se manifesta ali novamente a Israel. Diz a Bíblia então que Moisés sobe aquele monte, fica 40 dias ali, e Deus ali traz a sua aliança, porque ainda que estejamos no deserto é o local de aliança. O deserto é o local onde Deus faz alianças. Deus quer fazer aliança contigo. Ah, pastor, eu estou no meio do deserto, mas ainda assim a presença de Deus está naquele local. Deus está no local de aliança. Deus está no local, olha, existem várias alianças na Bíblia. A primeira aliança é a aliança trinitariana, Gênesis capítulo 1, 26, façamos, pois, o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A segunda aliança é a aliança adâmica, Deus faz uma aliança com Adão. A terceira aliança, a aliança noaica, Deus faz uma aliança com Noé, em Gênesis capítulo 9. A quarta aliança, a aliança que Deus faz com Abraão, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Deus faz aquela aliança com Abraão. Temos outra aliança, é a que Deus faz com Moisés, em Êxodo capítulo 19, Deus faz então uma aliança com Moisés, Deus traz as tábuas da aliança, Deus escreve as tábuas da aliança, e Deus traz uma diretriz àquele povo. Nós temos outra aliança, que é a aliança israelita, em Deuteronômio capítulo 28 e Deuteronômio capítulo 29, a promessa a Israel de um lar, aquela promessa que vai ser profetizada ao longo dos anos. Deus, ele traz um juízo sobre Israel, sereis espalhados por todas as nações, mas a Bíblia profetiza ali em Ezequiel que eles iam ser trazidos de todas as nações. Eles começam a vir, essa aliança, essa promessa começa a se concretizar ali no dia 14 de maio de 1948, com a declaração de dependência de Israel ali em Tel Aviv. Israel se torna uma nação, as nações ao redor tentam destruir Israel, mas Israel permanece de pé. Nós sabemos que essa perseguição vai aumentando, nós sabemos que o antissemitismo tentou destruir Israel ao longo da história, nós sabemos que o antissemitismo continua crescendo, não são apenas os protocolos do sábio Sião que inventaram a polícia ucraniana, que inventou esse documento para perseguir os judeus. Tantas coisas fazem para perseguir os judeus. A Alemanha nazista tentou destruir os judeus, o Egito tentou destruir os judeus, tantos povos, mas ninguém consegue destruir. Mas nós sabemos que haverá um dia que Israel estará cercado. A Bíblia fala sobre isso quando vai falar sobre aquele apontamento da chamada Batalha do Armagedon. Os exércitos rodearão Israel, Israel então clamará ao Senhor, o Senhor Jesus virá dos céus, a Bíblia diz ali em Ezequiel, no Monte das Oliveiras, fender-se-á ao meio, e ali Israel reconhecerá que Jesus é o Messias que eles rejeitaram. Meus amados, há salvação sim para Israel, mas existe essa promessa israelita. Há uma outra promessa, que é a promessa de Davi, a chave de Davi, a casa de Davi, que será perpetuada. Nós sabemos isso, a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo número 7, há uma promessa para a casa de Davi. Deus promete
a Davi, e nós temos a figura do descendente de Davi. Qual o descendente máximo de Davi que estamos falando? O Senhor Jesus, da casa de Davi. É por isso que, em algumas ocasiões, nós vemos pessoas clamando ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque Jesus tinha esse sangue real. E aí nós temos a promessa de uma nova aliança. Jeremias capítulo 31 é um dos textos que fala sobre uma nova aliança que haveria de surgir. E aí Jesus, então, nos 4 evangelhos, fala sobre a aliança de Jesus para conosco. Meus amados irmãos, essa mensagem sobre os desertos será continuada na noite de hoje. Nós estamos aqui na metade dessa palavra, mas eu queria deixar uma palavra para vocês. Deus é o Deus que faz alianças. Deus é um Deus que faz aliança no deserto. Deus é um Deus que guia no deserto. Deus é um Deus que prova no deserto. No deserto somos tentados, no deserto ficamos cansados, mas ainda assim a mão do Senhor está para nos abençoar. Eu quero convidar a que você, por favor, fique de pé nesse momento. Eu quero convidar a você a não somente ficar de pé, mas, se possível for, você fechar os seus olhos, porque eu quero fazer uma oração pela sua vida. A você que está passando no deserto, talvez você esteja com a sua garganta seca, talvez você esteja com fome, talvez você esteja dizendo: Senhor, eu estou sofrendo muito nesse deserto, mas você se lembre que deserto, sim, é o local de tentação, mas deserto também é o local onde Deus firma as suas alianças. Deserto é o local onde Deus prepara a aliança conosco, tem bênçãos para nossas vidas. Eu quero orar por sua vida, mas eu gostaria de fazer em primeiro lugar uma pergunta. Há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta manhã, que ainda não fez, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar a Jesus nesta manhã? Eu quero fazer uma oração a você que está vivendo, então, passando por um deserto muito grande. Eu quero convidar a você a colocar a mão no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, nós a Ti agradecemos porque a Tua mão se faz presente sobre nós, ainda que estejamos no deserto. Falamos de vários desertos aqui da terra, mas nada se equivale, nada se compara ao deserto que cada um está vivendo. Desertos na vida emocional, desertos na vida financeira, desertos na vida de saúde. Senhor, tantos desertos, muitas vezes nos sentimos sóis, mas a Tua mão está ali para nos abençoar. Abençoa as nossas vidas, renova as nossas forças e fala conosco. Ainda que no deserto sejamos tentados pelo diabo, nós sabemos que isso acontece pela Tua autorização, como foi feito com Jó, como conduzistes pelo Teu Espírito ao deserto, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tu também permites que entremos nele para nos provar. O que nós queremos, então, é que nos apresentemos a Ti aprovados. Abençoa-nos, fortalece as nossas mãos, abençoa as nossas vidas. Desde já abençoa a mensagem desta noite sobre esse tema, que uses a Tua palavra para edificar, através do Teu Espírito Santo, a nossa vida. E o que nós pedimos, o fortalecimento em Ti, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga à pessoa que está do seu lado: permaneça firme no deserto, o Senhor está contigo. Eu gostaria de chamar aqui à frente o ministério de oração da igreja. Os irmãos vão ficar aqui perfilados, as irmãs do ministério de oração que estão aqui escalados, vão estar aqui para orar por sua vida após o culto. Você que precisa de uma palavra de oração, eu estarei lá recebendo os cumprimentos, e aí eu peço que venha aqui fazer a oração final, pastor Carlos Carvalho, que depois de um período que estava ali viajando, a todos deixando uma enorme saudade. É muito bom rever o amado pastor missionário, muito agradecido. Muito obrigado, gentileza. Ele vai nos conduzir em oração, o Ministério de Oração estará aqui orando pelos irmãos, assim também como os pastores e missionários. Estarei lá juntamente com o pastor Ronald, cumprimentando os irmãos. Pastor Carlos Carvalho. Amém. Feche os seus olhos. Pai amado, soberano, eterno e bendito Deus, louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tu nos tem dado de ouvir essa mensagem, Deus, que tanto falou nos nossos corações, que tanto nos edificou, Deus.
Que cada palavra que foi dita aqui pelo Teu Espírito venha gerar frutos em nossas vidas e nossos corações, meu Pai, lhe pedimos. Ó Deus, leva-nos em paz, guarda-nos, livra-nos de todo e qualquer mal. Que sejamos nossos lares, senhores de destinos, debaixo da Tua paz, graça e segurança, e assim também venhamos a encontrar, Deus. Traga-nos de volta para o culto da noite, para que mais uma vez aqui, Deus, venhamos a louvar, glorificar o Teu nome e ouvir de Ti, Deus, a palavra que nos consola, nos conforta e nos edifica, Deus. É o que nós oramos e assim fazemos de maneira agradecidas, no maravilhoso, santo e todo-poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Com o amor do nosso Senhor, Deus e único Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo, que também em nós habita, sejam cada um de nós, nossas famílias, não só hoje, mas até o grande dia do arrebatamento. Se nisso você crê e também espera, diga amém.